Olá, estudante, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos juntos para mais uma aulinha aí do nosso primeiro bimestre. Quem nos acompanha hoje também é Fabiana, nossa intérprete de Libras. Tudo bem, Fabiana? Joia! Pessoal, então vamos lá, vamos ver o que nós temos para hoje, ok? Mais uma matéria aí importantíssima para você, aluno do terceiro ano do ensino médio, que está prestes aí a fazer lá o Enem, ok? Então vamos lá. Intertextualidade, o nosso tema de hoje. Muito pertinente, moçada. Intertextualidade, o Enem adora essa matéria. E olha lá, uma aula destinada para você do terceiro ano, conforme eu já falei, a área do conhecimento, linguagem e suas tecnologias, ok? Vamos rever rapidamente o que nós vimos nesse primeiro bimestre. Trabalhamos na primeira aula modalização no discurso, em seguida um pouco do realismo, nossa escola literária. Trabalhamos também implícitos no texto e hoje finalizamos o primeiro bimestre com o tema intertextualidade. Vamos contemplar as seguintes habilidades na aula de hoje. Reconhecer em um texto estratégias e ou marcas explícitas de intertextualidade com outros textos, discursos, produtos culturais ou linguagens e seus efeitos de sentido. Explicar efeitos de sentido de estratégias intertextuais usadas em um texto. E ainda, usar estratégias de intertextualidade adequadas aos efeitos de sentido pretendidos. Pessoal, pensa comigo, você já leu um texto, assistiu um filme, alguma poesia que você já leu, algum poema, algo nesse sentido, que você pensou assim, não me é estranho esses dizeres, parece que eu já li isso, professora. Ou então você vê um filme e tem alguma parte, você fala, parece que eu já vi alguma coisa parecida com esse filme e deve ter visto mesmo, porque isso é um processo de intertextualidade. É a relação entre textos e filmes, novelas, linguagem verbal, não verbal. Os textos, eles se relacionam em todo o tempo. Toda vez que nós fazemos um texto, nós trazemos alguma bagagem ali já para colocar no nosso texto. Nós podemos fazer uma citação? Sim. E se eu fizer uma citação no meu texto, professora? Desde que você siga ali as normas, né? Porque temos as normas, colocar entre aspas, citar a fonte, está tudo bem. E nesse momento você está fazendo uma intertextualidade, ok? Então, só para você situar aí do que nós vamos falar hoje. Inter, o prefixo inter, entre. Textualidade vem de textos. Então, entre textos, a relação entre os textos, ok? Então, vamos lá. Observe a imagem. Ela te lembra alguma história? Será? Bem tranquilo, né? Qual será a história? Olha lá, uma menina, uma floresta, um cestinho, um lencinho vermelho na cabeça. E aí? O que nos lembra? Chapeuzinho vermelho. Ainda que não esteja escrito, expresso de forma ali tão explícita, né? Não tenha um texto verbal ali, mas está bem nítido. Então, mas é a história de Chapeuzinho Vermelho? Não, é uma releitura da história de Chapeuzinho Vermelho. Então, nós temos aqui um tipo de intertextualidade. Vamos conceituar? Quando um determinado texto faz referência a outro, ou a uma situação e ou acontecimento pré-existente, ocorre a intertextualidade. Essa referência, ela pode ser explícita ou implícita, ou seja, pode aparecer escrita no texto ou subentendidas nas entrelinhas dele. Pessoal, lembra que na última aula nós falamos sobre implícitos do texto? E eu falei para vocês sobre subentendidos e pressupostos, que estão aí para a gente entender melhor o texto. Então, nem sempre no nosso texto tudo vai vir explícito, né? Nós temos as informações implícitas e assim nós vamos ter a intertextualidade implícita. Não está nítido, não está escrito, mas nas entrelinhas eu consigo observar que faz menção a algum outro texto, ok?
Olha lá, a intertextualidade explícita, algumas características dela aqui, ó. Ela estabelece uma relação direta com o texto original, ou seja, aquele em que o autor se inspirou para fazer referência. Elas ficam claras as fontes nas quais o texto baseou-se. Não existe um tipo de conhecimento prévio do conteúdo. Geralmente, a citação da fonte original. Então, por exemplo, a própria citação em um texto, conforme eu falei no início da aula, é uma intertextualidade explícita. Você bate o olho e você sabe que aquilo ali foi retirado de um outro texto, ok? Intertextualidade explícita. E a intertextualidade implícita? Aí é que nós precisamos ficar bem atentos. Ela não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente relacionados com algum outro tipo de texto-fonte. Pedem de nós maior capacidade de realizar analogias e inferências, ou seja, falei também na nossa última aulinha sobre inferências, né? Analogias, comparações. O que são as inferências? Todos aqueles nossos conhecimentos prévios, conhecimentos de mundo, conhecimentos linguísticos, conhecimentos textuais. Isso vai contribuir para você de forma significativa para você conseguir perceber a intertextualidade lá nos seus textos, ok? Nos textos que você tiver que ler. Atenção! A compreensão do fenômeno intertextual depende das leituras acumuladas na experiência dos leitores. Isto se deve ao fato de que há obras que somente podem ser reveladas se o leitor tiver conhecimento de outras já existentes. Sim, por exemplo, o texto Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, ele é um texto que tem vários poetas que fizeram uma intertextualidade com ele. Então existe lá a Canção do Exílio feita por Drummond, que tem uma crítica, que tem uma ironia. Existe a Canção do Exílio feita por outros autores, outros poetas também, que às vezes trazem ali o mesmo sentimento de saudosismo que aparece na Canção do Exílio, né? Que faz parte lá da nossa escola literária Romantismo. Então, se o aluno não conhece a Canção do Exílio original, né? E de repente ele se pega com uma Canção do Exílio parodiada, por exemplo, nós vamos ver agora mesmo o que é a paródia, ele pode aí ficar sem entender. E o Enem, ele ama fazer isso. Ele coloca as obras literárias de forma que você precisa observar as intertextualidades implícitas. Ele pega um trecho lá de uma obra solicitada, relaciona com uma outra. Como eu sempre bato na mesma tecla, a importância da leitura é ela que te dá a base para responder várias questões lá, principalmente no Enem. Tipos de intertextualidade. Aí nós temos alguns modelos de intertextualidade, né? Uma organização aí para a gente entender as intertextualidades de forma melhor. Alusão, referência. A alusão, referência, pessoal, eu vou falar um pouquinho dela aqui. É quando a gente faz referência a um texto, né? Mas não a gente não faz uma cópia, vamos falar dessa forma, né? A gente faz uma brincadeira muitas vezes ali com o texto, por exemplo, né? O Ministério da Saúde adverte, aí tem várias frases que o Ministério da Saúde adverte, né? E eu brinco muito com os estudantes, né? O Ministério da Saúde adverte que se você não estudar, você não vai passar no Enem, né? Eu brinco com os meninos, enfim, para poder mostrar o quê? O que é uma alusão, uma referência. Você referencia um outro texto, mas você faz ali uma brincadeira, é apenas para ter uma referência ali, tá? Bricolagem, citação, epígrafe, paráfrase, paródia, pastiche e tradução. Todos esses são tipos de intertextualidade. Vamos falar de alguns aqui? Olha só, seguindo. Paráfrase. A paráfrase, ela é a reprodução de um texto já existente, a maneira própria daquele que o interpreta. Interpretar um texto com palavras próprias, mantendo o seu sentido original. Por que é importante a gente focar nessa informação que é mantendo o seu sentido original? Porque nós vamos ver um tipo de intertextualidade que não foca no sentido original. Então, para não fazer confusão, a paráfrase, ela foca no sentido original. É como se eu falasse assim, olha,
o sinal está vermelho, ok? Um texto original aí, o sinal está vermelho. E peço alguém para parafrasear e a pessoa fala assim, o trem não passou porque o sinal estava vermelho. Pronto. Ela falou ali a informação que ela já tinha recebido, né? Mas ela incrementou algo ali, mas não mudou o sentido do texto. O sinal continua vermelho, ok? Apenas parafraseou, falou da forma dela, ok? Beleza. E a paródia? A paródia já é divertida. Eu gosto muito da paródia. Porque a paródia, ela trata-se de uma releitura cômica. Então, ela tem o humor presente nela. Ela é envolvida por um caráter humorístico e irônico, o que acaba tornando ali um texto divertido. E ela altera o sentido original, criando assim um novo sentido. Então muda, temos mudanças na paródia. Exemplo, nós temos aqui o exemplo da Mona Lisa. Mona Lisa, o quadro aí de Leonardo da Vinci, famoso, né? Ela é uma releitura, nesse caso aqui, com a máscara do quadro de Leonardo da Vinci. No caso aqui, nós estamos vendo aqui a questão da paródia, né? E eu falei para vocês que é uma releitura o quê? Cômica, envolvida por um caráter humorístico. Então, peraí, vamos ver isso aqui. Ela está na originalidade na figura, né? Na figura aqui, nessa figura aqui. E aqui ela já tem a máscara. Traz pra gente aí um pouco de ironia, né? Talvez um pouco de humor. Alguém pode ver a imagem, né? Assim, acaba trazendo aí uma releitura que pode causar ali, né? Uma diversão, de certa forma, fica um pouco cômico, né? E a Mona Lisa, ela é muito trabalhada nas intertextualidades, né? Não apenas nessa figura aqui, que nesse caso é algo contemporâneo aí, né? A questão da máscara lá, mas também nós temos a releitura dela com a Mônica e com diversos outros personagens, ok? E é isso, a intertextualidade dentro da paródia, ela causa humor, ironia e ela tem o aspecto aí de fazer uma releitura de uma forma cômica. A tirinha a seguir, olha só, a tirinha da Turma da Mônica, nós temos aqui um jardim, uma árvore com maçã, uma serpente, uma cobra, enfim, e o balãozinho fala lá pra gente, ei, eu disse que você podia pegar uma maçã. E Magali sai lá com várias maçãs. Podemos já inferir aqui o quê? Opa, por que Magali sai com tanta maçã? Primeira inferência, claro, Magali tem a fama de comilona, né? Lá nas revistinhas em quadrinhos. Por isso ela sai com várias maçãs. Mas temos muito mais elementos aqui nessa tira. Olha só, temos o jardim, uma árvore com maçã. Eu acho também que está bem claro, mas precisamos ativar o quê? Os conhecimentos prévios. Caso contrário, não conseguiríamos, talvez, fazer uma análise, né, melhor aí dessa tira. Vamos ver como é cobrada essa questão da intertextualidade aqui? Olha lá. Entre a tirinha de Maurício de Souza e a conhecida narrativa do Éden. Opa, então nós temos a tirinha que envolve, né, de Maurício de Souza e a narrativa do Éden. Olha a relação entre textos, olha os textos juntos fazendo uma intertextualidade da tradição judaico-cristã. Qual é a relação entre esses textos? É uma relação, olha lá, letra A, coesiva, porque se estabelece a harmonia de pensamentos entre o texto bíblico e a conduta de Magali. Será? Olha, letra B. Uma relação lá de hipérbole. Sabemos que a hipérbole é a figura de linguagem que trata pra gente do exagero, ok? Mas será que é só porque tem o exagero ali? A relação, ela é hiperbólica porque se destaca o exagero intencional na ação da personagem em relação à conduta de Eva na narrativa bíblica? Letra C, intertextual, porque dialoga com o enredo do texto-fonte
e se reproduz na ilustração um dos personagens emblemáticos da narrativa religiosa. Que mais? Paradoxal, porque contrasta com a ação esperada, anunciada pelos aspectos verbais da tira. Pleonástica, porque reproduz a redundância nas ações da personagem, que normalmente exagera na alimentação. Lembrando que o pleonasmo também é figura de linguagem. Precisamos aí relembrar sempre as figuras de linguagem, viu, moçada? E aí, o que vocês pensam comigo? Eu acho que está bem claro pra gente, né? E nós temos então como resposta a letra C. A relação é o quê? É uma relação intertextual. Existe o diálogo com o enredo do texto-fonte, que se reproduz na ilustração, um dos personagens emblemáticos da narrativa religiosa, ok? Beleza. Temos ainda como intertextualidade a epígrafe. A epígrafe ela é muito utilizada em artigos, resenhas, monografias e surge acima do texto, indicado por uma frase semelhante ao conteúdo que será desenvolvido no texto. Então, às vezes, né, vamos dar um exemplo, monografias. Às vezes na faculdade, né, daqui a um tempo vocês estarão na faculdade, precisarão fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, vocês abrem ali o seu trabalho com uma citação, com uma frase, na verdade, desculpa, que vai ali introduzir o assunto que você tratará. Mas aquela frase, né, ela vem de algum lugar. É considerada, então, uma epígrafe. Está ali em cima, abrindo, introduzindo já, como falou aqui, ó, já mostra o conteúdo que será desenvolvido no seu texto. Exemplo, deixei para a gente um exemplo aqui. Vamos supor, estou fazendo uma monografia na área da educação. Cito lá em cima, né? Coloco lá. Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar, ok? Citação. Já na citação, utilizam-se o quê? As próprias palavras do texto fonte, sem tirar nem pôr. As mesmas palavras. Elas devem ser citadas, né, através de aspas e também o itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. Do contrário, a citação não apresentar a fonte, aí é considerada plágio. Vocês já ouviram falar de plágio? Plágio é apropriarmos, né, de um texto que não é nosso e não colocarmos ali a autoria. Isso é considerado plágio. Não pode. Então, se copiou, se citou um texto de outro autor, exatamente como ele é, com as mesmas palavras, devemos colocar a fonte lá, ok? Na prática, olha só, alma mole, vida dura, tanto bate até que cura. Te lembrou algo? Um provérbio, não é? Olha só a intertextualidade nesse texto. Provérbios, eles apresentam uma estrutura mais ou menos fixa, comparando a frase acima com o provérbio. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pode-se afirmar que. Aí você vai fazer na sua casa, vai pensar nessas 4 alternativas para poder depois mandar a sua dúvida para o nosso Tira Dúvidas, se você tiver dúvida lá. Na aula de hoje, então, nós aprendemos o que é intertextualidade, os tipos de intertextualidade. A intertextualidade, ela pode ser explícita, mas também implícita, que estará um pouco escondida no texto, e a importância aí dos subentendidos para a compreensão da intertextualidade. Ou seja, a aula dos implícitos lá é uma aula muito importante para você compreender bem as intertextualidades, ok? No mais, estão aqui as nossas referências. E muito obrigada! Eu agradeço muito a sua participação e até a próxima aula.